Mateus capítulo 5, a partir do verso 46, diz assim a santa palavra do Senhor: Pois se amardes apenas o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Até aqui. Curva a sua cabeça novamente. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor. Pai nosso, nos ajuda, Senhor. Pai nosso, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para podermos compreender e praticarmos aquilo que temos aprendido da Tua Palavra. Pai nosso, que o Teu Santo Espírito nos santifique a cada dia, nos moldando à imagem de Cristo Jesus e fazendo com que nós sejamos cada vez mais parecidos, mais perfeitos, assim como Tu és. Santifica-nos para que sejamos santos, como Tu és. Nós confessamos que dependemos de Ti para tudo. Confessamos as nossas debilidades, a nossa incredulidade, as nossas deficiências. Confessamos que necessitamos do Teu auxílio e que só podemos nos mover no poder do Teu Santo Espírito. E pedimos então, Senhor, que a Tua vontade seja feita e que o nome do Teu Filho seja engrandecido em nosso meio. Pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, hoje nós vamos finalizar então a sexta e última antítese. Nós começamos a ver essa sexta antítese na semana passada, onde Jesus então, como nós temos visto, apresenta aquele sentido básico, central da lei, a linha que percorre todos os mandamentos e corrige as más interpretações da mesma. Respeitando toda a estrutura base pela qual o Senhor se moveu, nós não podemos esquecer tudo que nós temos visto até então, que o crente, que o regenerado, ele é bem-aventurado. E sendo, portanto, as bem-aventuranças uma descrição das características do crente, uma descrição daquilo que o crente é, e por ele ter recebido essas características, ele então brilha, ele então salga, pois o bem-aventurado, o crente, ele é luz do mundo, ele é sal da terra. Este ser sobrenatural, que é o crente, este ser extraordinário, que é o crente, bem-aventurado, ele brilha e salga o mundo, vivendo conforme a justiça do reino de Deus, a qual nós fomos chamados. E essa justiça é a obediência à lei de Deus, conforme nós temos visto o seu alcance, o seu espírito e os seus objetivos. É essa justiça que vai então ultrapassar a justiça dos incrédulos, a justiça dos ímpios, a justiça dos religiosos. E se a declaração da última exposição nos trouxe um pouco de terror aos nossos corações, como assim amar os nossos inimigos? A declaração de hoje, ela deve tanto trazer esse mesmo terror, quanto nos consolar. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Notem o seguinte: esse sentido básico central da lei, ele não se preocupa com detalhes, com casuísticas, com pode e não pode. E nesse ponto é que muitas pessoas se perdem e acabam então anulando os mandamentos de Deus. Porque começam a discutir, pode isso, pode aquilo, não pode aquele outro. Até onde eu posso ir? Até onde é seguro eu ir?
Até onde eu posso ir resguardado pela proteção da lei? Onde está a brecha da lei? Aonde está o momento que eu posso ultrapassar e me justificar? Não é isso que a lei trata. Não são com esses detalhes que a lei se preocupa. O nosso Senhor primeiro deixou claro quem nós somos, e repito isso: somos bem-aventurados, somos sal e luz, somos filho do Pai que está nos céus. Depois, justamente por haver tratado com o que nós somos, descrevendo as nossas características, ele trata então como nós devemos viver. Como que nós vamos passar o testemunho de que somos filhos de Deus? Como que nós vamos brilhar e salgar? Vivendo conforme a lei. Essa forma de viver, como nós temos visto, ela é totalmente contracultural. Ela espanta o homem comum, o homem natural, e ela é impossível de ser vivida por este. É impossível o homem carnal, o homem natural, viver como um filho de Deus. Mas ela é possível sim, e é ordenada para os bem-aventurados, para aqueles que têm a obrigação, o dom e a glória de poderem viver como filhos de Deus, e que vivem então a justiça do reino, que excede a justiça de escribas e de fariseus. Sendo assim, em princípio, o bem-aventurado é filho de Deus, e por isso ele vive em verdade, amando como Deus ama, um amor completo, um amor sem acepção de pessoas, um amor que inclui justos e injustos, maus e bons, mesmo aqueles que são ou que se colocam como nossos inimigos. Eu concordo com o Dr. Lloyd Jones, quando ele afirma que não há nada mais desencorajador e ao mesmo tempo encorajador do que o texto que nós vamos ver hoje. Ora, é ordenado o impossível a nós. Como assim sermos perfeitos, como é perfeito o Pai? Como assim amar os inimigos, como nós vimos na semana passada? É algo impossível. Mas quem ordena é o Deus do impossível, que nos conduz com a sua infinita graça e misericórdia, e que nos ordena algo contracultural e totalmente sobrenatural, e nos dá o seu Santo Espírito para que possamos viver desta maneira, viver no sobrenatural. E viver no sobrenatural de Deus é viver conforme a lei de Deus. Não como muitos têm falado, vivendo como quase um personagem do Mágico de Oz, um Alice no País das Maravilhas. O adágio de Agostinho nos tem auxiliado bastante. Dá-nos o que tu pedes e pede o que tu quiseres. Esse adágio nos ensina que Deus tem nos dado aquilo que Ele exige. Ele nos deu. Este é o Evangelho. O Evangelho não é aquilo que o cristão deve fazer. O Evangelho é aquilo que foi feito para o cristão, foi feito por Deus para o cristão. E uma vez que Deus mesmo nos deu esses dons em nossas mãos, Ele tem autoridade, Ele tem completo direito de cobrar aquilo que nós recebemos, de cobrar frutos daquilo que nos foi dado, de cobrar que nós utilizemos com sabedoria os talentos. E nós, por termos recebido, nós temos tanto direito quanto obrigação de obedecermos. E obedecer a Deus é ser livre. Ser livre do mundo, ser livre do diabo, ser livre da escravidão da nossa própria concupiscência. O homem natural não tem liberdade para obedecer, mas o Filho de Deus tem. E aquilo que o homem natural chama de liberdade, que é viver do jeito que quer, para o Filho de Deus nada mais é do que uma escravidão. Nós somos livres. O cristão, repito, ele é sobrenatural, ele é excepcional, ele é extraordinário, porque o cristão é nascido do alto.
Antes de avançarmos, para concluirmos o estudo da lei, conforme Jesus apresenta, nós devemos tratar de um problema que se ergue nesse texto. No verso 48, a perfeição. O que o texto quer dizer com essa perfeição? Qual é o sentido de sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito? Sempre há, ao longo da história, quem utiliza esse texto para defender uma possibilidade de se atingir nesta vida uma perfeição, uma vida isenta, livre de pecado. E talvez os irmãos já tenham passado, já tenham visto pregadores ensinando isso. O crente, ele não pode pecar. Se você é crente, você não vai pecar. Mentirosos. O crente, ele não vive na prática do pecado. O crente, ele não vive pecando. Mas o crente continua sendo pecador, e sendo pecador, ele naturalmente peca. O crente não é aquele que é perfeito em todos os seus atos, mas o crente é aquele que reconhece a sua imperfeição e tem fome e sede de justiça e pede perdão constantemente a Deus pelos seus pecados e busca com auxílio do Espírito Santo de Deus ser santo, ser diferente, na dependência do poder do alto. É aquele que não se entrega ao que o mundo deseja, é aquele que não se entrega ao que o próprio coração deseja, mas é aquele que olha para a santa lei de Deus e pergunta aos céus: Senhor, me ajuda, o que tu queres de mim? Me auxilia nesses mandamentos. A ideia de perfeição, de uma vida sem pecado, ela é totalmente enganosa. É uma ideia que despreza a Bíblia. É uma ideia que despreza quem é o ser humano, e é uma ideia que despreza o próprio Deus, porque faz de Deus um mentiroso e conduz a um desespero. É isso que nós vemos nas pessoas que ouvem líderes que falam sobre uma perfeição completa. Elas caminham um tempo na sua carnalidade, igual o jovem rico, achando que, isso tudo eu tenho feito, em conformidade com a lei. Mas chega um momento que essa pessoa se olha diante do espelho e vê que ali há um pecador. Chega um momento que essa pessoa não se convence mais da sua justiça própria. E por ser mal ensinada, ela acaba entrando em desespero. Que Deus tenha misericórdia. O apóstolo João nos disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Fazemo-lo, Deus mentiroso, e sua palavra não está em nós. Perfeitos, que o texto traz aqui, é uma tradução enganosa do termo grego. Pelas dificuldades do idioma e pelas evoluções naturais que o idioma tem, ele passa uma sensação errônea para nós. Deve ser-nos óbvio que o homem nunca poderá ser perfeito assim como Deus é. Nunca, jamais. E Jesus jamais exigiria algo impossível. O próprio Jesus, nesse sermão, ele afirmou já e afirmará que não é assim que as coisas acontecem. Veja, Cristo, ele definiu a fome e a sede de justiça como uma característica definidora do caráter do cristão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Começam a ser fartos, a serem satisfeitos aqui neste momento, mas somente na glória é que serão isentos, livres totalmente do pecado. Então, o bem-aventurado, o cristão, ele tem fome e sede de justiça. No próximo capítulo, Jesus ensinará a orar. E quando ele ensina a orar, ele ensina uma sentença maravilhosa: perdoa as nossas dívidas. Como é que ele vai ensinar o crente a orar para pedir perdão pelas suas ofensas, pelas suas dívidas, logo após dizer que o crente tem que ser perfeito como o Pai é perfeito? Seria uma contradição.
Em outro lugar ainda, Jesus afirma que quando os discípulos tiverem feito tudo aquilo que era seu dever, eles não seriam mais do que servos inúteis. Lucas 17. Fazer tudo aquilo que nos é ordenado, ainda assim, seríamos servos inúteis. A fome de justiça e a oração pelo perdão, sendo algo contínuo, são indicações claras de que Jesus não esperava que os seus seguidores se tornassem moralmente perfeitos nessa vida. Não é isso que Jesus está falando aqui. O termo perfeito significa não dividido. Esse termo é usado na Septuaginta como sem mácula, inteiro. Esse termo ele é relacionado com o verso 44, a qual descreve o amor pelos inimigos, o amor inteiro, completo, sem omitir nenhum grupo, inclusivo, tal como o Pai inclui a todos. Deus não é dividido em sua forma de agir para conosco, senhores. E o que não é dividido? Qual é a forma que o Senhor age que não é dividida com ninguém? No amor. O contexto mostra que a perfeição a qual Cristo se refere relaciona-se com o amor, esse perfeito amor de Deus, que é demonstrado até mesmo àquelas pessoas que não retribuem. Esse amor que é demonstrado até aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Afinal de contas, o sol e a chuva molham a terra do crente e do ímpio. O crente, ele deve ser perfeito como o Pai, e o crente é perfeito como o Pai, quando as suas atitudes se assemelham com a de Deus, quando eles derramam amor sobre todos por igual, inclusive os inimigos. Neste parágrafo, os discípulos são ensinados a mostrar gentileza para com todos os homens, tal como o Pai Celestial, que não faz exceção. A perfeição que Jesus descreve aqui, portanto, é a perfeição do amor, o amor revelado a todos. Trocando em miúdos, é tratar até mesmo o inimigo, como nós vimos na semana passada, como se nós gostássemos dele. Isso é amar, é fazer as coisas como se nós gostássemos da pessoa. Bom é quando nós gostamos, mas se nós não gostarmos da pessoa, isso não é um impedimento para nós tratarmos ela desta maneira, fazendo o bem por ela. Deus revela este amor fazendo o seu sol brilhar sobre bons e maus. Quem somos nós para negar o nosso favor a um mal? Deus revela esse amor fazendo a sua chuva descer sobre justos e injustos. E quem somos nós? Seríamos nós mais justos que Deus de renegarmos a boa obra, de renegarmos a boa ação, o auxílio a alguém que nós julgamos como injusto? Deus revela esse amor como relatado lá em Isaías 65, que diz o seguinte: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, a um povo que anda o caminho que não é bom, que anda após os seus pensamentos, um povo que de contínuo me irrita. Estendi as minhas mãos a um povo que de contínuo me irrita. Nós não podemos esconder as nossas mãos ou usar as nossas mãos para fazer mal àqueles que nos irritam. Não, se Deus for de fato o nosso Pai, se nós formos de fato seus filhos. Senhores, Deus revela esse amor dando fôlego diariamente para aquelas pessoas que recebem bênçãos sobre bênçãos e não agradecem a Deus. E Ele continua dando o seu fôlego. Deus revela esse amor dando fôlego diariamente para nós, que não glorificamos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós dizemos.
Deus revela esse amor, dando fôlego diariamente, até mesmo aquelas pessoas que vão se opor e que vão blasfemar o santo nome do Senhor. É o mesmo Deus, é o Deus que é blasfemado, que dá o fôlego para o blasfemo. Esse é o amor perfeito, esse é o amor completo. Esse é o amor não dividido, que não omite o bem, que não omite a bênção, que não omite a oração, a boa obra, nem mesmo aos inimigos. E aí já cabe de nós nos autoavaliarmos. Nós somos assim? Nós amamos assim? Amamos desta maneira? Somos perfeitos como o Pai é perfeito em amor? Somos misericordiosos como o Pai é misericordioso? Talvez alguns aqui hoje até iriam preferir que a perfeição dissesse respeito mesmo ao pecado, simplesmente. Não, eu vou ter que não pecar, é mais fácil eu não pecar do que eu amar como Deus ama. E é bem a realidade. Trago uma boa nova, nós não vamos ser cobrados de uma impecabilidade que é impossível, mas trago junto com a boa nova o peso da lei do Senhor. Nós seremos cobrados por uma perfeição no nosso amar. O fim da lei, a finalidade da lei, conforme Paulo diz, é o amor. Esse é o fim, essa é a finalidade, para isso que a lei foi dada. Esse é o sentido básico central da lei: amar o próximo e amar o inimigo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso, senhores, é o resumo da lei de Deus. Estabelecendo, ou tendo estabelecido, o que significa esse perfeito? Vamos então ver os pontos que nós comumente temos visto. Em primeiro lugar, o alcance da lei, aquela tensão entre o interior e o exterior. É fato que tanto o pecado quanto a boa obra nascem no coração. É do interior do homem. Os nossos pecados nascem no nosso interior. Da mesma forma, as nossas boas ações, elas nascem no nosso interior. Elas não vão do exterior para dentro, mas do interior para fora. Sendo assim, senhores, a lei deve alcançar o coração antes das ações. A obediência à lei, ela deve ser interna antes de ser externa. Orar por aqueles que nos maltratam é, sem dúvida alguma, o primeiro passo para bendizer essa pessoa. Orar por aqueles que nos perseguem é, sem dúvida, o primeiro passo para não somente bendizer, mas para conseguir fazer o bem a essa pessoa. Fato é também que o mandamento ele não se limita apenas ao interior. Não adianta a pessoa dizer, não, olha, tem aquela pessoa lá que me incomoda, mas eu estou orando. Eu tô numa vibe legal aqui. Faça o bem. Faça o bem. Dá de comer ao teu inimigo. Dá de beber ao teu inimigo. Amontoa brasas logo na cabeça do teu inimigo. Esse é o mandamento. Não adianta ficar só no subjetivo. Não, você não sabe, eu tenho passado a noite inteira orando por aquele que me persegue. Que bom! Mas se encontrar ele na rua, não vai virar as costas, igual o levita, igual o sacerdote. Faça igual o bom samaritano e ajude, auxilie, se comprometa. Se necessário for, envolva até dinheiro, bota a mão no bolso. Esse início, que é interno, deve nos levar obrigatoriamente à ação exterior. Essa luz deve brilhar, tal como o sal deve salgar. Não adianta ser luz dentro de casa, não adianta ser luz dentro da igreja, não adianta ser sal somente no saleiro. Tratar bem, falar bem, retribuir ou fazer o bem àqueles que retribuem de volta esse bem, é o que todos fazem. Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa fala bem daquele que fala bem dela.
Nós é que somos tão pecadores, tão demoníacos, que conseguimos falar mal daqueles que falam bem de nós, que conseguimos fazer o mal àqueles que nos fazem o bem. Mas normalmente, para uma pessoa razoavelmente equilibrada, retribuir o bem que é feito é algo natural. Pois se amardes apenas o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Qual será o vosso galardão? Questiona Jesus. O que fazeis demais? Ele pergunta. O que fazeis demais? Ou fazendo apenas isso, como a vossa justiça vai exceder a justiça dos religiosos? O que fazeis demais? O homem, ao amar seus inimigos, o homem ao amar os seus amigos, ele pode, em determinado sentido, estar amando somente a si mesmo. É um tipo de egoísmo expandido. Quando nós amamos somente os nossos amigos, nós estamos amando uma extensão daquilo que nos é bacana, legal, que é semelhante ao nosso comportamento. Esse teólogo nos diz que não passa de um egoísmo expandido. Nós nos amamos através daquela pessoa, principalmente porque ela faz bem a nós. O que fazeis demais? Pergunta Jesus. Qualquer tipo de homem, senhores, qualquer tipo comum de homem, amará aqueles que o ama. Qualquer um. O que ocorre é que o crente não é um tipo comum. O crente é excepcional. O crente é sobrenatural. O crente é extraordinário. Que mérito vocês terão se amarem apenas os que os amam? Questiona Cristo em outro lugar. Até os pecadores amam aos que o amam. O que fazeis demais? Pecadores amam, senhores. Pecadores amam. A depravação total não atingiu de tal maneira que impossibilita o homem natural de amar. Ele ama. Bandidos amam. Ateus amam. Até crentes carnais amam. Qual o mérito disso? Amar quem nos ama. Qual é o mérito disso? O que nós fazemos demais? Senhores, até um cachorro, quando passa por outro cachorro, abana o rabo. Cumprimenta, saúda. Até um cachorro faz isso. Até um cachorro, quando recebe um carinho, ele retribui. O que fazeis demais? O que nós fazemos demais? O meu ponto hoje é sobre a extraordinariedade do crente, do bem-aventurado, pois esse é perfeito, como perfeito é o Pai Celeste, que ama e leva o seu sol e a sua chuva a justos e injustos. Quando o nosso amor é limitado, nós não somos completos. Quando o nosso amor é limitado, nós não somos perfeitos. Amar somente aqueles que nos amam é algo natural. Agora, amar os nossos inimigos não é natural, de maneira alguma. Amar só aquele que nos ama é algo, segundo um teólogo, natural, regular, normal. E nisso, senhores, não há nada de especificamente cristão. Nesse ponto, gentios e cristãos fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E aí Jesus nos pergunta: o que fazeis demais? Esses publicanos, gentios, eles eram desprezados pelos judeus. Os publicanos e pecadores eram mencionados em um só fôlego, sendo as duas designações consideradas quase como sinônimas. Jesus mesmo fala
sobre publicanos e pecadores, intercalando e usando como sinônimo um do outro. Quem eram esses publicanos? Os publicanos eram judeus que trabalhavam cobrando impostos para o Império Romano. O Império Romano dominava sobre Israel, oprimia Israel e cobrava taxas sobre toda ação comercial e até mesmo movimentação física em Israel. E esses publicanos, eles cobravam, o trabalho deles era cobrar impostos. Sendo então, cobrar imposto de judeu, né? Sendo então odiado pelos seus contemporâneos. Mas esse ódio não era somente por cobrar imposto, mas eles eram vistos como colaborando com os algozes. Eles colaboravam, eles eram então traidores da nação. Eles eram como capitães do mato, para dar um exemplo aqui próximo a nós, onde um escravo era elevado a uma certa posição, onde de alguma maneira ele geria a atuação dos demais escravos, castigava os mesmos e perseguia e matava os fugitivos. Apesar de ser também um escravo, ele era visto pelos outros escravos com ódio. E o publicano, ele era visto pelos demais judeus com ódio, como um traidor. Era odiado ainda a sua corrupção. Os impostos que eram taxados por Roma, geralmente eram sobretaxados por esses publicanos, para ter o ganho deles, o lucro deles. E pela relação que eles tinham com os não-judeus, com os romanos, eles eram considerados impuros. E alguém impuro para o judeu é alguém pecador. Quando Jesus questiona para os seus ouvintes e questiona para nós também, mas naquele dado momento da história, quando Jesus está falando com os judeus e está dizendo para eles: o que vocês fazem demais? Pois isso que vocês fazem, até os publicanos fazem. Jesus nesse momento ele está sendo muito duro. Ele está sendo bastante duro. O que vocês estão fazendo mais do que os outros? Amando aqueles que vos amam? Isso um publicano faz. Isso uma pessoa que você despreza faz. Não há mérito algum nisso. Isso é ordinário. E vocês não foram chamados, nós não fomos chamados para sermos ordinários, mas para sermos extraordinários, diferentes, completamente diferentes. E se vocês apenas fazem o que até pecadores fazem, que recompensa há? O que vocês fazem demais? Vocês estão demonstrando que não são melhores em absolutamente nada do que aqueles que vocês consideram inferiores, do que aqueles que vocês consideram pecadores, do que aqueles que vocês desprezam. Vocês estão agindo da mesma forma. E o que nós hoje temos feito de mais extraordinário, o que nós temos feito de mais notável, o que nós temos feito de mais especial do que o publicano dos nossos dias? Agimos igual? Amamos somente aqueles que nos amam? Ser cristão é ser extraordinário, porque supera o homem natural, porque vai além, porque faz aquilo que o homem natural não pode fazer, não está capacitado a fazer de maneira alguma. Os nossos pensamentos e desejos, nossas ações e atitudes devem refletir a nossa nova natureza, essa natureza nascida do alto. E aí eu pergunto para os senhores: os nossos pensamentos e desejos, as nossas ações e atitudes refletem a nova natureza que nós afirmamos possuir? Refletem a filiação divina? Agimos como filhos de Deus? Ou como publicanos dos nossos dias? Ou como religiosos dos nossos dias? Ou como pecadores dos nossos dias?
Segundo lugar, o espírito da lei. Atenção sobre o positivo e o negativo da lei. Na última exposição eu citei um aforismo de um teólogo que é sensacional. Diz ele o seguinte: retornar bem com o mal é diabólico. E como eu falei há pouco, às vezes até isso nós fazemos. Retornar o bem com o mal é algo diabólico. É a atitude daqueles que têm o diabo como pai. Retornar bem com o bem é humano. Como nós temos visto até agora. O homem, qualquer homem, está capacitado a retornar o bem com o bem. Até mesmo um cão dificilmente vai morder a mão que o alimenta. Agora, retornar mal com o bem, isso é divino. Isso é sobrenatural. Isso é diferente. Nós não somos apenas humanos, e assim, nós não devemos nos limitar por tão pequena escala de valores. Nós não podemos nos medir por outros homens. Mas nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós devemos agir de modo perfeito sobre o amor, tal qual o nosso Pai é perfeito em amar. O que fazeis demais? Questiona Cristo. O que fazeis de extraordinário? O que fazeis de não comum, de não vulgar, de não ordinário? O crente, ele não é natural. O crente é regenerado do alto. O crente é um novo homem. Por essa razão, o cristão não se porá em pé de igualdade com o mundo, porque o crente ele deve buscar o que o texto traz como perisson, demais. O crente ele busca esse extraordinário, o que fazeis demais. É ali que o crente vai trabalhar, é ali que o crente expressa as suas atitudes e os seus sentimentos. O que fazeis demais? O que fazeis de extraordinário, de diferente de publicanos e de pecadores? O crente é um indivíduo que jamais poderá ser explicado em consonância com termos naturais. O crente é incompreendido. Ele tem que ser incompreendido em suas atitudes. Não basta fazermos o que um publicano pode fazer. Não basta fazer o que um homem natural pode fazer. Nós temos que fazer mais. E não na força, mas na naturalidade. Porque recebemos o nascimento do alto. Porque somos bem-aventurados. Porque recebemos o Espírito Santo de Deus. E o primeiro fruto do Espírito qual é? O amor. Um publicano ama quem lhe ama. Ok. O crente também. O crente, contudo, ele tem que ir além. Qualquer um pode caminhar a primeira milha com o outro que obrigou, mas é o crente quem vai caminhar a segunda milha. Essa é a diferença. O crente sempre está fazendo mais do que qualquer outra pessoa. O crente é aquele que termina melhor o trabalho, não importa qual trabalho seja. Ele faz melhor, ele atende melhor. Ele não se vinga. Ele não retribui mal com mal, mas ele retribui o mal com o bem. O crente tem esse diferencial. Qualquer um, senhores, pode resistir e não reagir a um tapa. Qualquer um pode levar um tapa e, ainda que não reaja, fuzilar com os olhos. Pode pensar: se eu pudesse eu matava 1000. Pode arder por dentro, mas resistir a ação de esbofetear de volta. Qualquer um pode fazer isso. Mas o crente, ele não fica aí. O crente, ele dá outra face. E somente o crente entrega a capa. Qualquer um pode tentar por esforço próprio, talvez pela sua natureza pacífica, e até ter algum sucesso no espírito negativo da lei. Aquilo que a lei nos ordena não fazer. Qualquer pessoa pode ir até aí. Dá para ir.
com o esforço da carne. Mas somente o crente, senhores, pode fazer mais. Somente o crente pode ir a um aspecto mais elevado. Somente o crente pode cumprir o espírito positivo da lei, que é aquilo que a lei nos ordena fazer de maneira positiva. Ou seja, somente o crente pode orar por quem o maltrata. Somente o crente pode bendizer aquele que o amaldiçoa. Somente o crente pode fazer bem àqueles que o perseguem e àqueles que o odeiam, amando. Amar o próximo. Como os pecadores entendem, somente aqueles que nos amam. Isso o homem natural pode fazer. Mas amar os inimigos, somente os filhos daquele que faz o seu sol brilhar sobre bons e maus é que vão conseguir. Amar os inimigos não está à disposição de qualquer um, senhores. Amar os inimigos é algo elevado. Amar os inimigos é uma bênção. Amar os inimigos é um dom de Deus, que é destinado somente aos filhos de Deus, somente àqueles que possuem o Espírito de Deus. Somente aqueles perfeitos no amor não dividido, naquele amor que é todo abrangente, tal qual o Pai é perfeito, somente estes conseguem. E o que nós temos feito de mais? O que nós temos feito de extraordinário? As nossas ações excedem, em amor e obediência a Deus, as ações dos iníquos, as ações dos religiosos? Ou são iguais? Ou quem sabe são piores? O crente, ele age como seu pai. Notem o seguinte, o crente não se mede pelos outros. Um dos grandes erros do ser humano é se medir pelo outro. Ah, eu faço mais que fulano, então eu estou legal. Mas Jesus não diz nas Escrituras, sede perfeito como fulano é perfeito. Jesus não diz, sede misericordioso como ciclano é misericordioso. Mas ele diz, sede perfeito, sede misericordioso como o Pai é perfeito. A nossa escala de valores é superior. O crente age diferente do mundo, pois o crente não é alguém separado de todas as demais criaturas humanas, somente das ruins, mas de todas as criaturas humanas. Não somente das piores, mas inclusive das melhores e das mais excelentes. Uma pessoa pode ter um coração maravilhoso, mas não é filho de Deus. E o crente tem que exceder essa pessoa. Uma pessoa pode ter uma justiça própria e ser benquisto por todos, mas não é filho de Deus. E o crente naturalmente tem que ser melhor que essa pessoa. E esse é um dos grandes erros da pregação do Evangelho. Essa é uma das grandes deturpações do Evangelho. Transformar o Evangelho que transforma o coração de pedra num coração de carne em algo simplesmente moralista, com regras, com pode e não pode. E aí o que acontece nas conversões? As pessoas se comparam com as outras e se acham superiores. As pessoas se comparam com elas mesmas. Ah, eu era assim, agora eu sou assado. E aí nós vemos os grandes testemunhos. Ah, antes eu mentia um monte, agora eu só falo a verdade. Ah, eu era um bêbado. Ah, eu vivia drogado. Ah, mas hoje eu estou curado. O Evangelho se reduziu a isso. Senhores, isso o AA pode fazer. E com todo o mérito que tem os Alcoólicos Anônimos, não é um braço do Evangelho. O ser humano naturalmente pode deixar de mentir, deve deixar de mentir. O ser humano naturalmente pode deixar de beber, de usar drogas. O ser humano naturalmente às vezes é um pervertido, mas se casa e se transforma numa pessoa fiel à sua esposa. Esse é o grande erro
da argumentação dos evangélicos. Eles se acham superiores às ações, à moralidade dos ateus. A impressão que dá é que crente tem asinha de anjo e ateu asa de demônio. Tudo que o ateu faz é endemoniado. Não é. Para vergonha da igreja, tem muito ateu que tem uma moralidade, que tem um amor ao próximo, que nos deviam fazer nos trancar no quarto e chorar amargamente, até que o Espírito Santo brilhe sobre a nossa face. O Evangelho não é isso. A lei de Deus não é essa. O que Cristo está falando não é a respeito destas coisas, que nós comecemos a nos medir por nós mesmos. Ah, como eu mudei. Você só muda de verdade quando você passa a amar o teu inimigo, quando você passa a amar Deus sobre todas as coisas, quando a tua vida não tem mais valor nenhum para ti, porque você não se pertence mais. O mundo ri e condena a atitude do Filho de Deus. O mundo não suporta ver. Como que você está falando bem daquela pessoa? Ela espalhou para todo mundo mentiras a seu respeito, mas o Filho de Deus não retribui, ele não se mede por essa pessoa. O mundo ri da atitude, mas o bem-aventurado mantém-se firme. Ele faz bem ao que o odeia, ele ora por aquele que o persegue. Senhor, não impute esse pecado. Senhor, que a luz do teu evangelho possa brilhar nesse coração endurecido, assim como brilhou no meu. Se não for a tua graça, Senhor, nós estávamos caminhando para a mesma direção. Não há nada em mim bom, mas tu me chamaste. Que tu possa prover e chamar essa pessoa também. Tem misericórdia dela. Quando que nós fizemos isso? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Nós devemos carregar a nossa cruz. Jesus, ele foi condenado por um tribunal humano, e quando condenado por Pilatos, era como se o mundo inteiro estivesse condenando a Cristo, e logo após isso ele carrega a sua cruz. Da mesma forma, senhores, nós devemos carregar a nossa cruz. E nós vamos carregar a nossa cruz com a condenação do mundo. Nós vamos carregar a nossa cruz vivendo como filho de Deus, após termos sido odiados, amaldiçoados, caluniados, zombados, sermos condenados pelo mundo. A razão para isso não é pragmática. Às vezes a gente vê, né? Você trata a pessoa... como é que é? Generosidade gera generosidade, né? Algo mais ou menos assim. Parece que o mundo todo vai mudar se você deixar alguém ir na sua frente no trânsito. Gentileza, obrigado. Gentileza gera gentileza. A razão que Cristo nos ordena a obedecer a sua lei, cujo fim é o amor, não é pragmático. Não é porque quando você começar a orar pelo seu inimigo, ele vai parar e orar por você também. Não é porque você vai falar bem daquele que te amaldiçoa e de repente ele, puxa, olha, o cara falou bem de mim, agora eu vou falar bem dele também. Você orar por aquele que está te perseguindo não vai fazer com que ele comece a fazer coisas boas para você. Assim como Cristo, quando orou para não ser imputado o pecado naqueles homens, o prego continuou atravessando a sua mão. As pedradas continuaram a atingir Estevão. Não é por razão pragmática, não é porque funciona, mas é porque Deus mandou. Mas é porque Deus, que é o nosso Pai, age assim. Porque porque Cristo, a qual quem vê a Cristo vê ao Pai, agiu assim. É por esse motivo que nós devemos agir desta maneira. Resumindo, nas palavras de um teólogo, baseado nas palavras de um teólogo, para sermos perfeitos, nós precisamos amar aos que nos odeiam, orar pelo que nos perseguem e mostrar bondade.
tanto para com os amigos como para com os inimigos. Perfeição aqui no texto é maturidade espiritual, que faz com que o cristão, e somente o cristão, seja capaz de imitar a Deus, ministrando bênçãos a todos, sem parcialidade. E que assim seja, que em Cristo e na força do Espírito Santo, nós façamos isso, porque nós podemos, pela força do Espírito Santo, fazer isso. E que Deus nos ajude. Terceiro ponto, o objetivo da lei, que é conhecermos a Deus, sendo perfeitos no amor como Ele é perfeito, agindo como os seus filhos. Somente assim, a nossa justiça excederá, fará mais do que a dos religiosos, do que a dos publicanos, do que a dos incircuncisos de coração. E o primeiro objetivo da lei é o temor. Todos cometemos sempre o erro de ajustar o nosso padrão pelo que nós conseguimos fazer. Essa é outra característica do ser humano. Ajusta o padrão pelo que pode fazer. Ao invés de nós elevarmos a nossa justiça, nós tentamos baixar o padrão de Deus. É igual a história recente agora de a dificuldade das pessoas, das crianças do ensino fundamental, nem são tão crianças assim, de lerem Machado de Assis. Puxa, é difícil ler Machado de Assis. Pô, ele escreve em português, né? Então é muito difícil ler Machado de Assis. O que nós vamos fazer? Ah, já sei. Vamos torná-lo comum. E vamos fazer uma versão de Machado de Assis numa linguagem popular. Ao invés de nós pegarmos os nossos jovens e elevarmos o seu vocabulário, vamos rebaixar aquele que é alto, para que todos fiquem felizes. Vamos tornar o Machado de Assis uma espécie de Augusto Cury melhorado, né? Vamos fazer dele um Max Lucado, né? Ao invés de aumentar, nós vamos tentar diminuir o padrão, e é isso que o ser humano tenta fazer, mas é isso que nós não podemos fazer, porque Deus, o padrão de Deus, aquele que não muda, tem o seu padrão que também não muda. Deus é o mesmo ontem, é hoje e sempre será. E o seu padrão foi expresso na sua santa lei, e essa santa lei está em vigor para todos sempre, e por isso, senhores, nós devemos temer. Por isso nós devemos temer, nós devemos nos questionar. Há algo que fazemos que não condiz com o homem natural? O que fazemos demais? Somos bem-aventurados? Excedemos a justiça dos incrédulos? O nosso comportamento diante dos amigos e inimigos tem expressado esse algo a mais que Jesus não somente ordenou, mas que Ele executou? Temos dia após dia, pelo poder do Espírito Santo, dia após dia, formado em nós, nas nossas ações, nas nossas características, a imagem de Cristo Jesus? Ou ainda estamos tentando ser melhor que Beltrano? Fazemos coisas que só podem ser entendidas pela ação do Espírito Santo em nós, já que o recebemos, já que dizemos que somos filhos de Deus? Se sim, nós temos motivos para glorificar. Se não, arrependa-se. Arrependa-se. Quebrante-se diante de Deus. Mas tanto se sim ou não, isso deve nos conduzir à humildade. O cristão, ele arrepende-se. Esse é o segundo objetivo da lei. O cristão arrepende-se, não somente porque estas coisas são exigidas por mandamento, mas sim porque ele sente as suas necessidades, e ele sente a bondade divina, e ele sente a loucura e miséria de uma vida pecaminosa. Isso nos ensina um puritano. O crente é humilde. Ele tem que ser humilde. O que nós vemos hoje em falsos moralistas que se dizem crente, é tentando impor essa falsa moralidade, ou essa pseudo espiritualidade de portar uma Bíblia e se reunir domingo após domingo, sobre os ateus, por exemplo. Como se ir ao culto no domingo fizesse melhor do que alguém. Mas não vivem, não fazem, não agem, não entendem a sua pecaminosidade. O crente, ele deve ser humilde, porque o crente já se viu
como alguém sem nenhuma esperança, como alguém que é condenado pela lei de Deus. Ele sabe que é imerecedor da graça divina. Ele sabe que não tem direito algum de receber nem ao menos misericórdia de Deus. O caráter do bem-aventurado, ele pode ser reto e íntegro. Ele pode ser um caráter que não falta absolutamente nada. E ainda assim, o bem-aventurado de verdade, ele será o primeiro a admitir que a obra da graça na vida dele, na melhor das hipóteses, está apenas no seu início e é ainda imperfeito. Ele se considerará ainda como uma criança que ainda não atingiu a plenitude da sua maturidade, nas palavras do Spurgeon. O que significa isso? Quando fizerdes tudo o que foi ordenado, ainda serás servo inútil. E nós estamos muito longe de fazer tudo o que nos foi ordenado. O crente é humilde. A lei de Deus nos aponta para isso, para termos humildade diante dele. Spurgeon continua ainda: Senhor, dá-nos o que tu ordenas, então tanto a graça quanto a glória serão somente tua. Essa humildade nos leva ao terceiro objetivo da lei, que é a dependência. A perfeição não é impecabilidade, diz um teólogo, mas o controle completo pelo Espírito Santo de Deus. Senhores, o mundo prega e o homem carnal vive num sistema retributivo vingativo. Amor com amor se paga. O mundo e o homem natural, ele devolve as injúrias por injúria. Ele devolve favor por favor. Ele devolve amor por amor. Mas o filho daquele que é bondoso, tanto para com o bom quanto para o mal, ele deve igualmente agir assim, sobrenaturalmente, extraordinariamente. O que é extraordinário difere do comum e do ordinário. Não é carnal, não é natural, é nascido do alto, é diferente, assusta os demais. E para sermos extraordinários, nós devemos depender do Espírito Santo, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Agostinho diz o seguinte: muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que esbofeteou. A obediência é a manifestação da nova natureza, e somente o bem-aventurado, pela força do Espírito Santo de Deus, pode exibir nos seus atos a semelhança com seu Pai Celeste. Como eu disse, o homem natural, até por alguma característica pacifista, pode até não reagir a uma bufetada. Ele pode fazer isso, mas oferecer outra face já é para poucos. E orar e amar aquele que esbofeteou, aí é só para os poucos chamados, aí é só para os filhos de Deus, aí é só para os bem-aventurados. O nosso exemplo e dependência é aquele que dá fôlego ao que blasfema. É aquele que dá sol e chuva ao injusto. Nosso exemplo não é Ciclano ou Beltrano. Nosso exemplo é Deus, na figura de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para sermos extraordinários, nós dependemos do maravilhoso Deus. Isso nos deve levar ao quarto objetivo da lei, que é a gratidão. Somos perfeitos? A maioria das pessoas admite que não. Qualquer pessoa sincera admite que não. O ímpio admite que não. Às vezes o crente quer dizer não, eu sou. Mas a maioria das pessoas lúcidas admitem que não. Mas muitas delas buscam se auto-justificar com desculpas tipo: errar é humano. Veja, é difícil ser perfeito. Mas se nós não somos perfeitos, e de fato nós não somos, nós precisamos de Cristo Jesus para sobreviver ao juízo divino. Somente nele nós vamos sobreviver ao juízo divino. Retornar mal com bem é algo divino, mas todos nós falhamos nesse quesito. Contudo, senhores, Jesus morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Ele nos chamou, nos regenerou, nos deu o seu Santo Espírito e tem nos santificado desde então.
Senhores, nós temos alguma virtude extraordinária do Pai. Nós fazemos coisas, mesmo que seja numa minúscula semelhança à excepcionalidade de Deus. Fazemos coisas que não pode ser explicada pela nossa natureza carnal. Esse é o grande teste. E se sim, sejamos gratos, pois a obra de Deus já começou na nossa vida. E se ela começou, Cristo não vai abandonar até que ela esteja completa. Se não, arrependamo-nos. Peçamos perdão a Deus, que é rico em perdoar. Quinta e último objetivo da lei: obediência e amor. Amar. Amar excepcionalmente até os inimigos. Porque amar os amigos, qualquer pessoa pode fazer. O amor que devemos ter é o amor completo do Pai. Ser perfeito como o Pai é perfeito. E aquele que se entrega inteiramente a Deus nunca vai achar que fez muito por Ele. Ele buscará na força do Espírito Santo sempre se exceder. Deus criou todas as coisas e por sua ordem nós devemos proporcionar até mesmo ao inimigo as coisas que nós não criamos, mas são dons de Deus que foram nos dados e que nós devemos então distribuir mesmo ao inimigo. Devemos imitar a Deus em perfeição de amor. E é por meio desta imitação que a contracultura cristã se torna visível neste mundo. E nós provamos a nós mesmos, à nossa igreja e ao mundo que somos filhos de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir tal coisa e a mensagem é dura. Aquele que geme e chora por falta de justiça própria. Aquele que tem fome e sede de justiça e de cumprir o dever de Deus. Aquele que é desejoso de ser misericordioso como o Pai é, este tem as indicações primeiras, que é um bem-aventurado, que é um regenerado, em cuja vida a Trindade tem trabalhado. O que nós fazemos demais, senhores? O que nós fazemos demais? Vamos ficar em pé. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque a nossa fragilidade se mostra até em amar aqueles que nos amam. Somos negligentes com aqueles que nos amam. Não somos generosos com aqueles que nos amam. Não somos fiéis àqueles que nos amam. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque muitas vezes nós nos movemos nessa peregrinação com atitudes que se assemelham a das pessoas mais baixas e vis. Muitas vezes o nosso sentido de retribuição não ultrapassa de um cachorro. Nós abaixamos a cabeça para aquele que nos dá comida, retribuímos carinhos e mordemos sempre que ameaçados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não fomos chamados para isto. Nós fomos chamados para sermos santificados. Somos chamados para sermos filhos, e filhos que imitam, que resplandecem a santidade, a glória e o amor daquele que não só nos chamou, mas se ofereceu como propiciação, satisfação dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a estender esse amor incompreensível que nos alcançou. Que nós possamos nos perguntar sempre o que temos feito demais.
esteja gravado em nossos corações que se a nossa justiça não ultrapassar a justiça dos religiosos, de maneira alguma entraremos no reino, porque nunca fomos filhos. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie, testemunhando em nossos corações, através das nossas atitudes, das nossas ações, do amor que devemos destinar até mesmo aos inimigos, a nossa filiação. Senhor, Filho de Deus não fica preocupado em ver se o nome está no livro da vida, porque tem o Espírito Santo testemunhando em seu coração a sua filiação celeste. E nenhum de nós precisa esconder de Ti que nós temos sido reprovados nisso. Tende misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos. Nos auxilia. Uma vez que somos chamados a sermos sobrenaturais, está mais do que claro que sozinhos nós não podemos fazer. Então nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos, junto com o perdão pelas nossas falhas, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.